O não vos conformeis é o que está acontecendo com muitas pessoas. Nós estamos nos acostumando com a penumbra. Estamos na luz, mas a penumbra não está incomodando mais a gente. Aquilo que é tão normal para o mundo não é normal para o Filho de Deus. E nós somos chamados, nesta manhã, a colocar isso diante de Deus. Eu quero estar somente na luz. Longe de mim a penumbra, longe de mim o anúncio das trevas. Eu quero caminhar na luz do Senhor. E se você tem caminhado de forma santa e digna diante do Senhor, continue assim. E se você tem entregue a sua vida em consagração ao Senhor, continue assim. E fuja sempre da penumbra, fuja sempre daquilo que é tão comum para o mundo. Seja especial para Deus. A primeira estrofe da canção que acabamos de entoar diz que Jesus deu a sua vida por nós pecadores. Não somos perfeitos mesmo. E nós vamos colocar diante do Senhor essa nossa imperfeição e dizer, perdoa-nos. É um momento de reflexão, de contrição de coração, onde convido a você, se quiser se ajoelhar neste momento, para fazê-lo e colocar a sua vida diante do Senhor e pedir o seu perdão. Senhor, se não é para tomarmos a forma do mundo, nem nos acostumarmos com aquilo que parece tão normal para a maioria das pessoas, renova a nossa mente. Dá-nos a mente de Cristo, para que vençamos os costumes do mundo, para que a penumbra não nos atraia e não nos deixe os olhos acostumados, Senhor. E mostra-nos o que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para conosco, que é o caminho de uma vida santa, íntegra, dependente, totalmente entregue ao Senhor. Livra-nos da mácula do pecado, livra-nos da mancha, seja ela pequenininha ou grande. Não há nada que o Senhor não perdoe em nós, e agora entregamos tudo, Senhor. Entregamos arrependidos, dizendo, não queremos continuar na prática do pecado. Queremos que o Senhor garanta a vitória sobre aquilo que tem atraído o nosso olhar. Lava o nosso coração completamente e permita, Senhor, que possamos levantar mãos limpas, um coração puro, e a nossa voz, no nosso cântico, na nossa adoração, no nosso louvor, seja agradável ao Senhor, porque os nossos lábios são purificados. Assim, Senhor, nós te agradecemos pelo perdão que nos dás e louvamos o teu nome através de Jesus Cristo, que é o preço que foi pago para esta redenção e para o perdão das nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Nós vamos conhecer agora aqueles e aquelas que estão nos visitando. Se há alguma pessoa nos visitando aqui nesta manhã, eu gostaria que se colocasse em pé para a identificação no meio da congregação e receber uma saudação especial
Há pessoas nos visitando. Ali nós temos uma pessoa, que bom que você está visitando a gente, que Deus abençoe. Sinta-se acolhida nesta casa, que é a sua casa também, tá bom? Gostaria de pedir para as pessoas que estão pertinho dessa nossa irmã, que deem a acolhida em nome da igreja. E aos demais que nos visitam também, que não se colocaram em pé, talvez a segunda, terceira vez, sintam-se como a casa fosse sua, e assim é, porque a casa é do Senhor e você é da família de Deus. Deus abençoe. Ministério do Louvor. Graça e a paz, amados. Estamos contentes em estar mais uma vez na casa do Senhor, não é verdade? Vamos ficar de pé e com alegria vamos celebrar a presença de Deus em nossas vidas. Deus tem falado bastante comigo. Acerca do quão importante é a vida que eu posso ter com Ele, com a vida que Ele dá para mim. E essa vida que nós temos em Cristo, Deus tem falado para mim que é muito mais importante do que as próprias bênçãos que Ele traz para a minha vida, sejam de qualquer natureza, bênçãos na nossa vida pessoal, na vida material, nos bens, nas propriedades que podemos possuir. A vida que temos em Cristo é a coisa mais importante que nós temos. Deus tem falado muito forte isso para mim. E lá em Colossenses diz que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E é essa vida que nós devemos ter anseio de buscar. Cristo em nós, a esperança da glória, a vida especial que nós temos quando temos a vida que Cristo nos dá. Vamos buscar então a presença de Deus cada dia mais nas nossas vidas, desejando muito mais do que qualquer outra coisa na nossa vida, do que os bens, do que as bênçãos do próprio Deus. Vamos desejar a presença dEle em nossas vidas e buscá-la de todo o nosso coração, amém? Então com alegria vamos fazer juntos, cantando nesta manhã, que aquilo que nós desejamos é buscar realmente a presença de Deus. Com as nossas palmas. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros.
és tu, Jesus, declare meu anseio, és tu, Jesus, meu anseio, és tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Declare meu anseio, és tu, Jesus, meu anseio, és tu, Jesus, meu anseio, és tu, Jesus, és tu, Jesus. Glórias a Deus, que Ele responde a nossa oração quando nós o buscamos de todo o nosso coração, dizendo que nós queremos a presença dEle. Ele se faz presente e se manifesta de forma maravilhosa em nós, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é o Deus no anoitecer, é o Deus da alvorada, Ele é Deus que se revela na sua palavra, mas através da natureza, o Senhor também se revela a nós. Ele é o Deus dos picos, dos maiores montes, é Deus no céu, é Deus na terra, e esse cântico diz que Ele é o dono das estrelas, e nós queremos exaltá-lo realmente na sua grandeza, na sua majestade, amém? Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Das estrelas, dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins
por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre será, sempre será, sempre será, sempre será. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és, sempre será, sempre será, sempre será. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, que é o mesmo, que foi o mesmo ontem e será, Ele é hoje e será para sempre. Nós ontem estivemos reunidos com um grupo de pessoas especiais, que nós tivemos a nossa mocidade juntos, isso lá na década de 70, na década de 80, e relatávamos quantas coisas Deus fez, o avivamento que Deus trouxe naquela ocasião para aquele grupo de jovens, e foi tão bom, né, a gente contar as nossas histórias, relembrar aqueles momentos e perceber que realmente aquele Deus que outrora agiu na nossa vida, Ele continua agindo nos nossos dias hoje, e nós temos a convicção, a certeza de que é o mesmo Deus que vai ainda agir na nossa vida futura, porque Ele é Deus e será Deus eternamente, amém? E foi muito bom nós estarmos realmente reunidos ontem à tarde. O pastor Ismael pôde estar junto com a gente, o pastor Luiz Wesley esteve também falando conosco quando ele era jovem também, e foi muito gostoso realmente relembrarmos e termos essa convicção de que Deus, Ele é um Deus eterno e que está sempre conosco e estará ainda todos os dias da nossa vida, amém? Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é nossa aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus,
mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Nós vamos agora, nesse momento, ainda com gratidão nos nossos corações, trazer as nossas ofertas no altar do Senhor. Nós pedimos que coloquemos o gasofilácio aqui à frente e vamos, com muita alegria, ainda num clima de adoração, nós vamos cantar novamente e você vai poder depositar diante do Senhor as suas ofertas, os seus dízimos. Faça isso com alegria, porque é a expressão da gratidão de tudo que o Senhor nos tem dado. Como eu disse, Ele nos tem dado a vida que nós temos em Cristo, é a coisa mais importante, como eu já citei no início. Mas Deus nos tem abençoado de outras formas, materialmente também nos dando trabalho, trazendo para nós o alimento, as vestes e tudo mais. Com gratidão no coração, você pode depositar as suas ofertas diante do Senhor agora. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade.
Jesus. Pai, muito obrigado por toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida do teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque pudemos com gratidão no nosso coração te louvar e exaltar o teu nome, não só através do nosso cantar, mas o teu povo depositou diante do Senhor agora as suas ofertas, os seus dízimos, e nós te agradecemos porque o Senhor nos tem abençoado. O Senhor tem abençoado o seu povo. E aceita, Pai, essas ofertas como expressão realmente da nossa adoração também. Com gratidão nós o fazemos. No nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Podemos nos assentar? Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Nossa reflexão bíblica nesta manhã, segunda carta de Coríntios, capítulo 8. Quero também estimular fortemente a que você leia a pastoral do nosso boletim, mas não agora, tá? Leia depois. A palavra pastoral do nosso bispo, que fala sobre discipulado, mentoria e cobertura espiritual. São termos que usamos bastante, temos usado cada vez mais na vida da igreja. Emprestamos esse termo moderno também para a nossa rotina, o termo mentoria, o coaching, né? E estamos aí, então, tentando nessa pastoral esclarecer como que funcionam as coisas na nossa ótica, na nossa interpretação. E esse tempo de discipulado realmente tem nos levado a aprender mais sobre Jesus. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, né? Temos a mente de Cristo. Isto é espiritual e a cada dia queremos nos parecer cada vez mais com Ele. Nós vamos ler então, segunda carta de Coríntios 8. Fique assentado mesmo, por favor, mas acompanhe com atenção. Leremos apenas os primeiros versos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram uma abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai de amor, obrigado por Tua palavra viva, por Tua palavra eficaz, que está disponível às nossas vidas nesta manhã. Enche-nos, Espírito Santo, de desejo de conhecer mais o Senhor e abre o nosso entendimento para andarmos mais perto de Ti, a partir da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, este texto de 2 Coríntios, o capítulo 8 e capítulo 9 são textos especiais que falam de contribuição financeira. E o apóstolo Paulo está estimulando a igreja de Corinto a uma oferta. E esta oferta era uma oferta específica e tinha uma destinação própria, uma destinação específica, que era a assistência à igreja da Judéia, porque a igreja da Judéia estava passando por muitas dificuldades em virtude de uma seca
uma grande seca. Lá em Atos capítulo 11, um profeta chamado Ágabo profetiza que haveria esse tempo de escassez, e então essa seca ela vem nos tempos de Cláudio, líder romano lá na região da Judeia, e então a igreja que já havia crescido e havia se espalhado, então é convocada pelos seus líderes a contribuir para ajudar. Algo bem normal, algo daquela época, algo do nosso tempo também. Algo que nos chama a atenção, e a partir deste chamar de atenção nós vamos pensar e refletir num princípio da palavra de Deus, é a atitude da igreja da Macedônia. Porque quando Paulo começa a fazer o seu apelo à igreja de Corinto, ele lembra os irmãos da Macedônia e fala do testemunho deles, para que pelo testemunho deles houvesse então um estímulo para a contribuição, um estímulo para a coleta. O pessoal da Macedônia, certamente os filipenses também, os de Tessalônica, talvez, né, de Colossos, mas especialmente nós temos escritos que falam deste assunto na carta aos Filipenses. E aqui em Coríntios, Paulo está falando que os irmãos da Macedônia, eles tinham muitas necessidades, e eles já tinham se envolvido com o ministério do apóstolo Paulo. Em Filipenses 4,15, né, Paulo fala assim aos filipenses: olha, vocês já tinham se envolvido com o meu ministério, e agora vocês estão se envolvendo de novo no tocante a dar, no tocante a contribuir, né? E então, quando eles fazem esta coleta, a impressão que nós temos é que o apóstolo Paulo decide, por razões óbvias, não envolver os irmãos da Macedônia nesta coleta. Quais eram estas razões? É que Paulo reconhece que aquele pessoal era um pessoal que já tinha as suas próprias dificuldades. É mais ou menos como se houvesse o que já aconteceu há um tempo atrás, né? Das igrejas metodistas serem convocadas a uma contribuição. Fizemos isso para alguns lugares, fizemos isso para o Rio de Janeiro num tempo de dificuldade, fizemos isso também para Santa Catarina, no tempo daquelas tragédias, daqueles desastres naturais, e é como se algo estivesse acontecendo, e daí chegasse o pastor e falasse assim: irmãos, eu sei que vocês estão com bastante dificuldade, estamos vivendo um tempo de crise, então nós não vamos entrar nessa, tá bom? Tem outras igrejas em outros lugares que estão vivendo muito bem, obrigado, e a prosperidade deles é maior, então nós aqui da Central não vamos entrar nessa contribuição desta vez, né? Talvez muita gente pudesse respirar aliviado, falou assim: puxa vida, pastor, graças a Deus, um refrigério aqui para nossa alma, não vou precisar colocar a mão no bolso, né? É um sentimento natural, inerente ao ser humano, materialista como somos, mas é isso que está acontecendo, né? Que quando o Paulo faz aquela coleta e começa a envolver os irmãos de uma igreja e de outra, os da Macedônia ficam ofendidos, dizendo: o que vocês estão fazendo? Vocês estão deixando a gente de fora, vocês estão impedindo de que nós participemos e também sejamos abençoados. E aqui no versículo 2, fala assim: porque no meio de prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou na riqueza da generosidade. Então a pobreza física deles foi compensada por uma abundância, por uma prosperidade do coração, uma prosperidade da generosidade. E daí Paulo fala assim: porque testemunho eu, Paulo era testemunha ocular, comia do que eles comiam, viveu onde eles viviam, que testemunho eu que, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles se mostraram desejosos de contribuir. O versículo seguinte fala assim: com muitos rogos pediram para participar desta contribuição. O que isso fala ao teu coração?
que o Paulo deve ter dito assim: olha gente, está acontecendo uma contribuição lá, mas vocês ficam tranquilos. Daí o pessoal falou assim: não, peraí, nós queremos participar, a gente tem umas economiazinhas, a gente tem de onde lançar mão. E de Paulo fala assim: não gente, olha, estou falando sério agora, vocês fiquem tranquilos, porque o que está entrando pelas outras igrejas é suficiente para ajudar o povo da Judéia. E eles falam assim: não você, nós queremos ajudar. E começa ali, porque com muitos rogos eles pediram para participar deste tempo de contribuição. Queridos, aqui mesmo na segunda carta de Coríntios capítulo 8, se você for ver o versículo 11 e 12, nós não lemos, né? Você vai perceber que o padrão da contribuição, e não somente aqui, mas Moisés fala isso no Pentateuco, em Êxodo, que o padrão da contribuição é segundo as posses de cada um. Faz sentido, não faz? Que cada um contribua segundo aquilo que ganha. Tem gente que fala assim: pastor, eu não sei como é que é a questão do meu salário, eu não tenho salário fixo, e a minha orientação sempre é assim. Então faz um padrão do quanto você gasta com você, com a sua vida, com a sua família, e tira um padrão, porque se você ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos gastando mais do que ganha, você vai à falência, né? Então geralmente gastamos o quanto ganhamos, às vezes um pouquinho mais para os eufóricos e ansiosos, um pouquinho menos para os mais ponderados, mas geralmente gastamos o quanto ganhamos. Então Paulo fala aqui no versículo 11, 12 e 13, que o padrão da contribuição é o padrão do nosso ganho. Mas ele fala que os irmãos da Macedônia, eles ofertaram não segundo as suas posses, mas como? Além das suas posses. E quando alguém fala de contribuir além das suas posses, é o que eu chamo de oferta maluca, oferta louca, né? Oferta de loucura. E querido, você também é desafiado a fazer esse tipo de coisa. Sempre que alguém é impactado num encontro, numa pregação, num congresso, a fazer uma oferta dessas doidas, dessas que vai muito além do padrão e do que é normal e do que é rotineiro, o meu conselho é: irmão, vai para casa, ora, esfria a cabeça, deixa a emoção passar. Não seja levado pela emoção, e se isso continuar batendo no teu coração, não retenha, porque é de Deus, e você deve cooperar com o que o Espírito Santo fala, porque algumas pessoas, na emoção de uma pregação, na emoção de uma música, na emoção de um pregador eloquente, eles jogam chave de carro no altar, e depois saem reclamando, murmurando, falando mal do pastor, mas ninguém... Até onde eu conheço, querido, nem nessas igrejas mais malucas do que a nossa, ninguém está sendo assaltado num apelo. As pessoas jogam porque querem. Por isso que nós fazemos esse padrão de pé no chão, vai para casa, pensa, ora, conversa com o seu discipulador, conversa com o seu pastor, mas se manter queimando o coração para você fazer uma oferta dessas, faça, em nome de Jesus, e Deus vai se manifestar de forma poderosa nesse aspecto na sua vida. Agora, por incrível que pareça, a mensagem desta manhã não fala de contribuição financeira. Muito embora esta seja uma expressão da nossa vida e da nossa fé, o princípio que eu quero conversar com vocês vai muito além deste princípio de você trazer oferta, entregar dízimos e ter uma vida financeira não somente abençoada na quantidade, mas abençoada na qualidade. O que você tem é consagrado ao Senhor, é do Senhor, está sob a sua mordomia, é assim que a igreja metodista pensa e ensina. Mas esta atitude dos irmãos da Macedônia nos levam a pensar não num jeito de contribuir apenas, mas num jeito de viver a fé. Gente que vai a extremos e que faz muito mais do que a obrigação, e gente que não suporta ficar de fora de um mover que o Espírito Santo está soprando.
Esta palavra vem falar a respeito de uma vida de sacrifício na presença do Senhor e para a glória do Senhor. E na caminhada do discipulado, irmãos e irmãs, nós temos buscado despertar a igreja para que rompa com o limite da obrigação e mergulhe na esfera da espontaneidade. Porque há muitas pessoas que ainda estão vivendo uma vida cristã e, diga-se de passagem, religiosa, pautada na obrigação, ok? Agora eu sou cristão, o que é que eu sou obrigado a fazer? Querido, nós estamos rompendo pelo ensino da palavra, pelo avivamento que o Senhor está mandando, pela unção que é dispensada pelo Senhor nos cultos. Nós estamos rompendo com este limite da obrigação de fazer as coisas para Deus e mergulhando num lugar onde as pessoas espontaneamente estão fazendo as coisas para Deus, e há uma diferença gigante, gritante, há uma lacuna enorme entre aquele que faz as coisas por obrigação e aqueles que espontaneamente estão mergulhando na presença de Deus. Esse é um divisor de água na vida do discípulo. Querido, quando Jesus está ensinando a respeito de fazermos algumas coisas no projeto do reino de Deus, em Lucas 17 ele fala assim: ao servo que faz tudo direitinho, bata no peito e fala assim: eu sou um servo inútil. Oh, estranho, Jesus. Depois de ter feito tudo com excelência e com fidelidade, eu devo bater e dizer assim: eu sou um servo inútil? Porque Deus está procurando um povo que vá muito além do limite da obrigação, amém? Você faz parte desse povo que serve a Deus espontaneamente, ou que só faz as coisas quando é empurrado, obrigado, ou quando você sente o peso da mão de Deus agindo na sua vida? Há uma ilustração fora do nosso meio cristão, uma ilustração do mundo dos empresários e dos negócios, de um homem muito famoso chamado Henry Ford, e ele fala assim que dois tipos de funcionários que não servem para uma boa empresa. Dois tipos de funcionários que não servem para uma boa empresa. O primeiro deles, aquele que não faz o que se manda. Na igreja a gente chamaria de rebeldia, né? Aquele que não obedece. Não serve para uma boa empresa. E qual que é o outro tipo de funcionário que não serve para uma boa empresa? Aquele que só faz o que se manda. Tudo que manda ele faz, não faz nada além disso, só faz aquilo que se manda. Deus está nos chamando a cruzar o limite da obediência e a mergulhar num lugar de espontaneidade, onde a nossa voluntariedade traz a presença de Deus para a vida do seu povo. Esta palavra, ela tem uma proposta ainda mais desafiadora do que você agir com espontaneidade. Nós queremos cruzar o limite da obediência para um lugar de sacrifício. Sacrifício. Pastor, como é que é esse negócio de sacrifício? Jesus é o sacrifício pleno. É isso, pastor? É isso mesmo. E hoje nós vamos celebrar na Santa Ceia o memorial deste sacrifício. Isso significa que nós não precisamos fazer sacrifício nenhum. Pensemos juntos. Para ser salvo? Não. Para alcançar favores de Deus? Penso que não. Mas o sacrifício, ele está em pauta em todo o Antigo Testamento, mas de uma forma especial que nos agrada e nos ajuda a entender a vivência cristã. No Novo Testamento nós vemos expressões de sacrifício, e alguns sacrifícios da Bíblia nos deixam quase que em crise. Por exemplo, vê se você não concorda comigo. Em Lucas 21 havia um momento de ofertório, e a viúva chega lá e joga 2 moedinhas, e Lucas tem o capricho de dizer que era todo o seu sustento dela. Quem aqui me acompanha no desejo de falar para ela: não precisa? Levanta a mão. Não precisa. Não faz isso.
Primeiro que essas 2 moedinhas não vai fazer diferença na despesa da igreja, né? É pouca coisa. E segundo, que você pode fazer um lanche, você pode comer alguma coisa, você pode tentar melhorar a sua vida. Mas o próprio Jesus, observando atentamente aquilo, não foi atrás dela dizendo não precisa, não repreendeu ela, não falou com o líder da sinagoga dizendo assim, olha, ela deu 2 moedinhas, vai lá e dá uma cesta básica. Não escreveu aquele versículo apócrifo que diz assim, quem tem põe, quem não tem tira. Hã? Não está na Bíblia, viu, gente? O que Jesus fez? Jesus elogia a atitude da fé sacrificial daquela mulher. E diz que ela foi muito além de gente que tinha dado no montante muito mais. Eu duvido, meus irmãos, minhas irmãs, que esta mulher ficou desamparada. A minha fé não consegue absorver esse entendimento de uma misericórdia pobre em relação a ela, uma misericórdia rasa em relação a ela, porque aquela que deu muito, certamente foi amparada e sustentada pelo Senhor, porque ninguém que tem esse tipo de coração é abandonado por Deus. Ninguém que vai a extremos com Deus não experimenta mais do Senhor e da sua presença. Assim como esta mulher, nós temos o exemplo da outra que derramou o perfume de alabastro, uma oferta louca, uma loucura na presença das pessoas, na presença e na cabeça dos próprios discípulos, e Jesus garante que o testemunho dela vai ser anunciado até a nossa geração, e tem sido assim. A igreja apostólica, que vendia bens e depositava aos pés dos apóstolos, quantas experiências e atitudes de doar-se estão contidas nas Escrituras. Há um relato em Hebreus capítulo 10, versículo 34, em que o autor diz assim, que com alegria as pessoas da igreja aceitaram o espólio dos vossos bens. Olha, a gente quase não para perceber, para refletir nesta expressão, mas eu tenho para mim, irmãos e irmãs, que é aquele tipo de situação no meio de uma igreja em que alguém não se ofertou, não sentiu, não foi tocado, e que o líder chega assim, irmão, olha, realmente há uma necessidade grande e você pode, e daí o irmão com alegria fala assim, então pastor, eu não estava pensando nisso, mas pode levar, porque a Bíblia fala assim, do espólio dos vossos bens, que está na palavra, vai verificar. Há um tipo de comportamento que olha para a ação de Deus e entende a ação de Deus no meio da nossa rotina, da nossa vida, daquilo que nos toca, daquilo que não anula o sacrifício de Jesus, vicário, único, pleno, que é o único meio de resgate, mas que estabelece para mim e para você um padrão de comportamento que vai muito além daquilo que nós estamos habituados e que abre para nós portas de bênçãos, usando o termo de Malaquias, abre as janelas dos céus para que nós sejamos abençoados. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas se alguém tem dificuldade com a palavra sacrifício, reflete um pouco no que você faz pelos seus filhos, reflete um pouco no que você faz, aqueles planos de previdência para que eles possam fazer faculdade. Você deixa de ir na churrascaria hoje para que daqui a 20 anos seu filho possa ter uma faculdade. O sacrifício que é pautado no amor, ele tem um alcance maravilhoso. Queridos, eu quero viajar junto com vocês agora para uma situação do Antigo Testamento, e com essa situação eu quero caminhar para encerrar esta mensagem. Elias, primeiro livro de Reis, capítulo 17,
ele passa por uma experiência, a experiência de ser sustentado por uma viúva. Quando Deus fala com Elias, dizendo, vai até a casa da viúva que eu ordenei para que ela te sustente, Elias deve ter imaginado, puxa vida, obrigado Deus, secou o ribeiro aqui, estou indo para lá. Eu acho que na cabeça de Elias estava tudo certo entre Deus e a viúva, né? Que Deus já tinha falado com ela, revelado, olha, o profeta está vindo, você vai fazendo os preparativos, prepara o quarto dele, porque ele vai ficar, olha, bastante tempo, mais de 2 anos, ainda a seca vai demorar. E Elias chega lá e fala assim, olha, você vai me sustentar. A mulher fala assim, não estou sabendo de nada. Ninguém, como é que é essa história? Vai, faz um bolo para mim, né? Depois você faz para você e para seu filho. Ela falou assim, olha, o que eu tenho é para mim e para o meu filho, depois que a gente comer, a gente vai morrer. E Elias eu uso a palavra petulante, mas não é uma palavra boa, na verdade ele é ousado em Deus, ele andava no Espírito de Deus, e ele fala assim, faz para mim primeiro. E aquela viúva, então, age nesta loucura da fé, sustenta o profeta, e Deus a sustenta. Logo a seguir, Deus revela para o profeta que a chuva viria, e então acontece a proposta do duelo de Elias e os profetas de Baal. Capítulo 18 do primeiro livro de Reis. E quando profetas de Baal estavam lá reunidos tentando fazer cair fogo do céu, Elias zombava deles. E logo a seguir Elias restaura o altar, coloca um novilho sobre aquele altar, faz uma valeta em torno do altar e fala assim, derramem água sobre este altar. Queridos, o novilho sempre foi um sacrifício clássico lá do Antigo Testamento. Mas quando, depois de 3 anos e 6 meses sem chover, a água derramada sobre o altar era muito mais sacrifício do que o próprio novilho que estava em cima do altar. Então, quando os profetas de Baal desistem de fazer cair fogo do céu, e Elias, no versículo 30, fala assim, cheguem-se a mim, venham aqui. Ele está nos revelando uma atitude que faz com que a obra de Deus avance. Presta atenção nisso. Ele pega 12 pedras, isso é simbólico. Qual que é o simbolismo das 12 pedras? Uma para cada tribo. E olha que eles estão no tempo da monarquia dividida e bagunçada, né? Não tinha mais tribalismo. Já tinha reinado Davi, já tinha reinado Salomão, já tinha dividido o reino, e agora ele estava no reino do norte com Acabe, que era um rei bonachão, e Jezabel prevalecia com o seu imperialismo demoníaco. Então o que Elias fez? Resgatou um tipo de governo que Deus queria para aquele povo. 12 pedras. Restaura o altar, que é um lugar de sacrifício, e fala assim, agora derramem água. Quantos baldes de água eles derramaram sobre aquele altar? 4. 3 vezes. Significa que eles derramaram 12 baldes de água, que também simboliza de novo as 12 tribos. Agora, pensa comigo no aspecto prático. Não era todo Israel que estava ali, mas havia um grupo considerável da nação ali. E então, o profeta faz um pedido, eu vou fazer um sacrifício para o Senhor, mas eu preciso de água, e eu preciso de 12 baldes de água, mais ou menos 10 a 12 litros, 120 litros de água. Onde que tem água, gente? Onde que tem água?
Há uma teoria, né, que tinha uma fonte ali no pé do Carmelo, meio difícil assim, porque mesmo uma fonte, para uma multidão que estava na seca há 3 anos e 6 meses, você já viu como que é a multidão, né? O primeiro bebe água e tapa a fonte para o segundo, né? Daí a brincadeira, né, de que quem chega primeiro bebe água limpa. O que Elias fez? Preciso de água. Por favor, a tribo de Ruben, vem para cá. Tribo de Ruben, vamos encher esse balde aqui de 10 litros. E as pessoas vinham e contribuíam com a água que tinham. E colocavam a sua botija, só pode ser isso. Já pensou nisso? Aí quando a tribo de Ruben consegue encher um balde, ele derrama e pega outra, fala assim, agora a tribo de Isacar, vem cá. Queridos, há um princípio de avanço missionário nesta oferta, que de novo eu vou chamar de oferta de loucura. E que não diz respeito a finanças, diz respeito a um coração. 1, 2, 3, 12 vezes. Toda aquela água. Se Elias fez uma maluquice quando pediu o bolo, aquele amassado de farinha, para a viúva, porque é uma maluquice, né? Ah, eu vou comer e vou morrer. Não, não come você não, como eu. Você pode morrer direto. Foi isso que ele falou? Não, ele falou assim, assim diz o Senhor, da tua panela não faltará farinha e na tua botija não faltará azeite. Agora, presta atenção na dificuldade daquela mulher, porque não era o bolo dela que ela estaria entregando, era o bolo do filho. Ah, lá em casa não sei como seria. Mas ela faz e experimenta a bênção de Deus. Agora, se lá foi uma loucura, colocando em risco 2 vidas, imagina aqui, queridos. Porque Elias está colocando em risco a vida de uma multidão. Mas ele tinha uma palavra de Deus. E ele se ajoelha e desce fogo do céu. Porque não há a atitude que um crente faça na presença de Deus de ousadia, que não experimente a reação de Deus em misericórdia, em poder e em salvação. Enquanto que a atitude de uma pessoa trouxe uma bênção localizada, um milagre pontual, algo que trouxe alegria para uma família, para uma casa e tocou até os vizinhos. A participação de um povo transforma uma nação. Por isso, queridos, quando você é convidado a sacrificar, seja na oferta ou em qualquer expressão da sua vida cristã, você está sendo convidado a participar de um tempo de avivamento, que traz a presença de Deus e transforma a cidade. Todas as 2 experiências tiveram um desfecho desesperador para o profeta, porque depois do milagre na casa da viúva, o filho dela morreu. E ele ora até o filho ressuscitar e entrega o filho vivo para aquela viúva. E quando Elias faz descer fogo do céu e termina aquela bênção, a seca continuava. Aí ele vai para Deus e fala assim, Deus, tá bom, tudo foi muito bom, foi um dia excelente, vitória, o Satanás foi desbaratado, foi desmascarado diante do povo. O povo reconheceu que o Senhor é Deus e disseram isso gritando e várias vezes, o Senhor é Deus. Agora faz chover, Deus. E ele faz a sua oração, levanta e fala com o seu moço, e aí? O moço fala assim, nada. Não tem aparência de chuva. E o profeta vai para o chão de novo e ora. E eu não sei o que ele orava, mas ele orava, Deus, faz chover, faz chover. Oração de desespero, oração de necessidade, oração de quem quer ver o poder de Deus. E levanta
E o moço fala assim: não tem nada. E Elias não para até que a pequena nuvem surja nos céus. Eu quero que você entenda que a necessidade da viúva era comida, ela ofertou comida. A necessidade do povo era água, eles ofertaram água. E que o princípio vale para a finança. Se a necessidade é financeira, querido, você tem que aprender o caminho da oferta de sacrifício. Mas presta atenção, nós não podemos ficar somente nisso. A Bíblia diz que se nós esperamos em Deus somente para esta vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. Use esse princípio para ser abençoado financeiramente. Mas se você quer ver o avivamento de Deus, entenda que o jejum é um sacrifício que traz a presença de Deus, e que Deus não te manda jejuar. Jejua quem quer. Jejua aquele que quer mais de Deus. Quer ver um sacrifício necessário para o nosso tempo? Todo mundo tem dito, e dizem para mim, discípulos dizem para mim, gente de perto, gente líder diz para mim: pastor, está muito corrido, eu não tenho tempo. E sabe o que significa? Significa que as pessoas não estão parando para orar, não estão parando para ler a Bíblia, não têm uma vida devocional decente, não fazem o básico da fé, e dizem: eu não tenho tempo. Querido, se não há tempo na sua agenda, sacrifique o teu tempo e ofereça ele a Deus. Você vai ver que o seu tempo será multiplicado. Não fique, meu irmão, minha irmã, amarrado às muitas ilustrações que falam de finanças. Deus está levantando um povo que entende que uma oferta de sacrifício é poderosa na sua presença. Você está disposto a pular da prática e da rotina da obrigação para o lugar da espontaneidade? Você está disposto a sair da zona desse tempo de obrigação e obediência para um lugar de sacrifício? Se sim, eu profetizo com muita autoridade sobre a sua vida, que você verá mais nesse tempo da parte de Deus sobre você, do que você viu em toda a sua vida cristã até agora. Em nome do Senhor Jesus. Do jeitinho que você está, abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Espírito Santo, recebemos a tua palavra, e diante da tua palavra reconhecemos que nós temos necessidades. Diante das nossas necessidades, nós tomamos a decisão de agir segundo o teu modelo, o teu padrão. E nós pedimos que o Senhor, por tua graça e misericórdia, conceda neste lugar a esta igreja um coração como o coração da igreja da Macedônia. Um coração, uma igreja que quer participar do que o Senhor está fazendo. Nós queremos participar do que o Senhor está fazendo. Nós não queremos ficar de fora desse tempo que o Senhor está reescrevendo a história de pessoas, reescrevendo a história de cidades inteiras e nações inteiras. O Senhor está reescrevendo a história de tribos urbanas, de tribos indígenas, de tribos que não conhecem ao Senhor. Nós estamos neste lugar dizendo: Senhor, prepara o nosso coração para que nós participemos do agir do Senhor, que está reescrevendo a história na vida do teu povo. Oh Deus, a semelhança de Elias resgatando o tribalismo, resgata, Senhor, em nosso meio esta total dependência do Senhor. Nós não dependemos de líderes carismáticos, nós não dependemos de evidências que impressionem, nós dependemos da companhia presente do Senhor. Leva o teu povo a fazer loucuras na tua presença, com fé, Senhor, transformadora. Assim nós dispomos o nosso coração para receber e participar do que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém, amém. Nesta mesma atitude, se você preferir, continue
orando e de olhos fechados, nós vamos adorar ao Senhor e o coral vai estar nos conduzindo nesse tempo de adoração. Mas permita que a palavra e a experiência com o Senhor nesta manhã não se afaste da sua vida. Quero pedir que os pastores já estejam aqui à frente, por favor, e nós juntos estaremos nos preparando para ministrar a ceia do Senhor. Senhor. Amém, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Coloquemos em pé, amados, em nome do Senhor Jesus.
Amém, Jesus. Amém. Oremos. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos dá nesta manhã. Quando o Senhor nos chama a um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. É muito mais do que um momento de celebração cultica, mas é uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida, Senhor, vivida pela graça, que transcende a uma obediência por obrigação, a uma obediência sacrificial, uma obediência como resposta amorosa do amor que o Senhor tem tido para conosco. Pai amado, dá-nos sempre o Espírito Santo do Senhor, para que possamos viver uma vida de santidade. Senhor, temos em nossos cultos tido a oportunidade de confessar pecados. Que isso não vire uma rotina de vida, de pecar e confessar, e pecar e confessar. Mas, Senhor, que isso nos lembre que toda vez que pecamos, passamos pela dor do arrependimento e da confissão, e de que entristecemos o Espírito Santo, para que possamos viver uma vida de santidade ao Senhor, que traz alegria ao Espírito, que agrada o Senhor, Pai. Quando, Senhor, a nossa inimizade ao mundo reflete a nossa amizade com o Senhor. Pai Altíssimo, que nossa própria vida, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, de fato, esteja diante de Ti. Senhor, que possamos agora, neste ato de ceia, e celebramos a nova aliança que está em Cristo Jesus, e afirmar a nossa fé, e a nossa resposta à palavra do Senhor neste dia, de que no dia a dia de nossas vidas, vamos viver uma vida que glorifica o Teu nome, que exalta o Senhor. Louvado seja o Senhor. Convido a igreja a repetir esta oração comigo, oração de preparação para a participação da comunhão da mesa do Senhor. Ó misericordioso Pai, nós humildemente Te imploramos, e nos santifiques com Teu Espírito Santo, e sagres dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo, e que possamos assim alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas, aquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, por quem se a glória, o domínio, séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar. Quero convidar o Ministério de Louvor que esteja aqui à frente. As crianças virão para esta primeira mesa. Após as crianças entrarem e participarem desta mesa, os nossos diáconos estarão orientando os irmãos e irmãs a estarem vindo até a frente. Então, eles vão conduzir os irmãos e irmãs de trás para frente. Então, você aguarde até que todos possam receber do pão, beber do cálice juntos.
Isso, as crianças então podem se ajoelhar. As nossas irmãs acompanham, podem ficar em pé atrás das crianças. As crianças vão pegar o pão e o cálice e vão aguardar. Orientem para que as crianças aguardem, até que todas tenham recebido o pão e o cálice. Oportunidade para que nós, enquanto igreja, possamos estar orando pela vida das nossas crianças, enquanto elas estão recebendo o pão e o cálice. Convidar a igreja, você que quiser, estender sua mão em direção das crianças nessa hora, e estar orando, estar intercedendo pela vida dessas crianças, das nossas crianças, e não somente dessas que estão aqui, mas uma oportunidade para orarmos pela vida das crianças. A igreja esteja orando, esteja clamando ao Senhor, esteja falando com o Senhor nesta hora. Em nome de Jesus, Pai. E através deste ato, elas possam continuar aprendendo os teus caminhos desde cedo, para permanecerem nele, no teu caminho santo, em todos os seus dias, para que cresçam saudáveis, na alma, no espírito, no corpo, para que tenham uma vida abençoada, para que tenham suas vidas salvas, por meio da graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Jesus Cristo, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e disse: "Este é meu corpo". Tendo dado graças, Ele fez isso e distribuiu aos seus discípulos, dizendo para que eles comessem em memória do seu nome. Nós vamos agradecer. Eu vou convidar as crianças a repetir uma oração comigo, tá bom? Repete comigo. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, porque temos pão para nos alimentar todos os nossos dias. E temos Jesus, que é o pão da vida, que nos sustenta e nos abençoa. Obrigado. Amém. Podem comer do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Amém. Podem beber. Pastor Ednei, ora ainda com as crianças. Que alegria ver a profissão de fé destas crianças, repetindo a oração da confiança em Jesus, o pão da vida, a luz do mundo. Senhor, e que esta profissão de fé seja para toda a sua vida a verdade que os conduza à salvação. Que este momento seja um momento marcante na vida das crianças e assim se repita. Que elas possam crescer na tua graça e na tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os diáconos então estarão orientando agora as mesas. Debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio
sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Que estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus.
Depois do pão, o corpo de Cristo que é dado por nós para a remissão dos nossos pecados. Amém. E por semelhante modo, tomemos do cálice da nova aliança no seu sangue. Amém. Este sacrifício, Senhor, pleno, nos trouxe salvação. Nós nos comprometemos contigo, com este amor, e pedimos que o Senhor nos conceda a graça para a vida, para vivermos de forma vitoriosa, para vencermos não somente as dificuldades pessoais, mas aquelas existenciais. Ó Senhor, as lutas diante da morte, diante da enfermidade, nós em nome do Senhor Jesus, nos posicionamos com confiança, como vencedores, porque o Senhor nos chamou para uma vida de mais do que vencedores. Assim nós cremos, assim nós confiamos e te adoramos, pedindo graça e misericórdia do Senhor para a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados podem sentar. Isso. O pastor Ednei vai dar 2 avisos sobre classes discipuladores e empreendedores. Muito bem, amanhã começa o Fundamentos da Fé, 19h30, e no mesmo horário é a nossa reunião mensal dos discipuladores. O nosso convidado deste mês é um irmão da Igreja Batista do Bacaxiri. Ele é também consultor, um professor já aposentado que tem uma área ministerial muito forte na área de empreendedorismo. Ele tem viajado a vários países onde a Igreja Batista tem feito missão, e ele tem ajudado a parte da missão, que é a parte prática, né? Levando pessoas não somente a conhecer Jesus, mas a abrir o seu próprio negócio e mudarem a situação de miséria, especialmente no interior da África. Então, é nosso convidado de amanhã às 19h30, reunião dos empreendedores. Lembramos também que a nossa AMAS, o nosso SEI, Centro de Educação Infantil, Tia Beth, está comemorando agora dia 19, lá na AMAS, 30 anos de vida. E nós teremos um culto de ação de graças às 15 horas. E toda a igreja está convidada para estar lá, para celebrarmos juntos, em gratidão a Deus, a existência da AMAS e o serviço que tem sido prestado à nossa comunidade. Amém, amados? Então fica esse nosso aviso. Eu quero convidar desde já o coral para que venha à frente. Ele estará cantando a bênção após a nossa oração. O coral esteja vindo à frente. Nós temos alguns motivos de oração. Enquanto o coral estiver louvando a Deus, eu quero convidar algumas pessoas para que esteja vindo à frente para nós orarmos depois do coral ter cantado. Intercedemos. Quem eu quero convidar para vir à frente? Você, que tem alguém na sua família que está enfermo e precisa de cura, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando aqui pela vida também do Bruno César, que é neto da nossa irmã Hélia, que sofreu um acidente de moto. Vamos estar orando aqui pelo nosso irmão Joãozinho, esposo da nossa irmã Elisa. Então, na hora que o coral terminar, irmã Elisa, irmã Hélia, outras pessoas que têm gente enferma na sua família, vem à frente. Nós queremos estar orando com vocês. O pastor Ednei de Souza vai estar lá no hall para cumprimentar os irmãos, as irmãs, e aí nós teremos também as nossas classes de escola dominical. Vamos nos colocar em pé, igreja, para receber a bênção apostólica. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos guarde, nos dê a paz e nos renove a cada dia. Assim seja conosco, com todo o seu povo,
hoje e sempre. Em nome de Jesus. Se você conhece esta bênção que o coral vai cantar, estou convidando para que nós possamos cantar juntos com o coral esta bênção. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado é o Senhor, louvado é o Senhor, amém. Então você que quer uma oração, ou por você, ou por alguém por quem você está orando, por cura, venha à frente agora em nome de Jesus, nós vamos estar orando, amém. Pai Santo, Pai amado, tua palavra diz que o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que cura